O edital Enem 2025.2 saiu e se você está pensando em seguir a carreira da magistratura, este vídeo pode mudar a sua vida. Eu vou revelar a estratégia que 90% dos candidatos não sabem e nem aplicam. Hoje nós vamos falar sobre as principais mudanças que nós tivemos no edital do primeiro semestre para esse segundo semestre. Vamos comparar com as provas anteriores para você otimizar o seu estudo e dicas exclusivas de preparação, porque agora não adianta você querer estudar tudo. Não, você tem que estudar de forma estratégica para que você consiga a sua tão sonhada habilitação e vá crescendo nas demais fases dos concursos da magistratura. Primeiro ponto, nossa organizadora continua, é a nossa é a famosa FGV, Fundação Getúlio Vargas. Qual que é a taxa de inscrição? R$ 120. Tem pessoas que se enquadram nos casos de isenção, então, ou seja, não paga nada, é só observar pelo edital. Nós temos 80 questões, com uma prova que dura 5 horas. Aqui eu chamo sua atenção. 5 horas para fazer a prova e ainda preencher o caderno de respostas, as famosas bolinhas. Por quê? Porque tem aluno que às vezes vai treinar nos simulados, treina 5 horas e esquece. Quando no momento que ele tem na hora da prova para passar para as bolinhas, ele acaba se perdendo. É caráter eliminatório, eu preciso estar habilitado no Enem para que eu consiga me inscrever nas demais fases dos concursos da magistratura. Professora, não estou habilitada no Enem ainda, posso me inscrever no concurso do tribunal apenas para treinar? Não. Por quê? Porque o edital prevê assim. Então, eu preciso estar habilitado no Enem para que eu consiga me inscrever nas demais fases dos concursos dos tribunais. Quanto que você precisa tirar, quanto você precisa fazer na prova para que você considere uma pessoa habilitada. Ampla concorrência, 70% da prova, 56 pontos. E reserva no concurso de vagas, nas cotas, 50%. Nós temos 8 matérias, deixa eu abrir o edital aqui. Nós temos 8 matérias, ou seja, o Enem cobra muito menos do que as demais fases do concurso da magistratura. Então, tem aluno que prefere estar habilitado no Enem para depois começar a estudar e formar a sua base. Quais são essas 8 matérias? Direito constitucional, direito administrativo, formação humanística, direitos humanos, direito processual civil, direito empresarial e direito penal. Dentro de direito constitucional, a verdade é que dentro de direito constitucional a gente tem todas as matérias, porque o direito constitucional é a base do nosso estudo. Só que, para não ficar tão desfalcado, o que a FGV prevê? Dentro de direito constitucional vai ser cobrado direito do trabalho, direito tributário e direito processual penal. Não vai ser cobrado aspectos específicos dessas matérias, mas apenas a abordagem constitucional, o que facilita, porque você não precisa saber tudo de direito processual penal, tudo de direito tributário e tudo de direito do trabalho, apenas os aspectos que estão dentro da nossa Constituição. Nós temos 16 questões em direito constitucional. As que mais tem: direito constitucional 16, direito administrativo 10, direito processual civil e direito civil 12 cada uma, e direito penal 12 também. As demais têm 6 questões. Então, a partir disso, a gente sabe em quais matérias a gente deve focar de maneira mais abrangente. Porque lembra, você não tem tempo para estudar agora tudo. Você vai estudar de uma forma otimizada para que você consiga a aprovação. Nós temos até lá mais de 100 dias para a sua aprovação, contando a partir de segunda-feira, dia 7, até a data da prova, dia 26. Geralmente o aluno para de estudar ali na sexta-feira. Eu vou falar agora, analisando a prova da FGV e do Enem, que a gente começou a ter desde o ano passado. Então, nós tivemos 3 provas, mais a de Manaus, que foi reaplicada por causa de uma queda de energia. Todas as matérias que a FGV focou, ou seja, a FGV gosta dessas matérias. Ela aplica e reaplica essas matérias nas provas.
Sabendo disso, o que que o aluno faz? Ele vai dar ênfase, ele vai dar foco nessas matérias. Direito constitucional, pega papel e caneta ou anota no seu computador, no seu tablet, enfim. Princípios fundamentais, direitos e garantias fundamentais, organização do Estado, controle de constitucionalidade. Essas 4 matérias caíram e recaíram mais de uma, 2, 3, 4 vezes na prova do Enem. Direito administrativo, princípios da administração. Princípios é muito amplo, não cai só sobre como princípios. Princípios pode ser aplicado na matéria inteira. Atos administrativos, licitações e contratos, até porque a gente teve uma lei recente de 2021 que trouxe novidades extensas sobre licitação e contrato, responsabilidade civil do Estado. Em direito civil, o que que mais caiu? Teoria geral das obrigações, contratos, responsabilidade civil e direitos reais. Em direito processual civil, procedimentos especiais, recursos e execução. Em direito penal, parte geral, e olha que interessante, a parte geral ela é pequena, o aluno ele consegue estudar e revisar de forma mais ampla. Crimes contra a pessoa, inclusive a gente teve recente mudança acerca do feminicídio, crimes contra o patrimônio, lei de drogas. Por quê? Lei de drogas, a FGV gosta, por quê? Porque a nossa rotina tá ali. Direito processual penal, lembrando, direito processual penal não cai como matéria sozinha, mas cai os aspectos constitucionais de direito processual penal, inquérito policial, ação penal, provas e recursos, tudo isso dentro da Constituição. Inquérito policial, o princípio do acusado não ser obrigado a fazer prova contra si mesmo, aquele artigo 5º extensivo sobre os direitos e deveres das partes no processo, direito do trabalho, também aspectos constitucionais, contrato de trabalho, jornada de trabalho, férias e 13º e FGTS. Não teve nenhum aprofundamento nessas matérias constitucionais, simplesmente os aspectos constitucionais. Artigo 5º, artigo 6º da Constituição. Isso tudo traz um conforto para o aluno. Por quê? Quem estuda para magistratura estadual não estuda direito do trabalho. Quem estuda direito, para magistratura do trabalho, não cai direito penal com profundidade. Então, eles fizeram isso meio com a intenção de igualar as carreiras, o nível de dificuldade. Ainda que há controvérsias e ainda o candidato muitas vezes se sinta prejudicado. Mas o importante é o Enem não veio para dificultar a sua vida, porque quem é aprovado na fase objetiva, ele vai ser aprovado na fase do Enem. Quem já estava ali batendo na trave da fase objetiva foi habilitado no Enem e, consequentemente, vai ser daqui por diante. Quais foram as semelhanças mantidas? A estrutura básica se mantém, da FGV, número de questões, 80 questões, também mesma duração, 5 horas. 5 horas. Aqui eu quero chamar a sua atenção. 5 horas é um tempo muito bom de fazer prova. Tem prova que a duração é 4 horas. Mas mesmo assim, o aluno tem que treinar o simulado. Por quê? Ele tem que treinar a sua ansiedade, ele tem que treinar o seu estresse, ele tem que treinar, tirar o tempo para marcar o caderno de resposta, as famosas bolinhas, porque geralmente o aluno tem que destinar ali de 20 a 30 minutos. Eu lembro que quando eu era concurseira, eu deixava de 20 a 30 minutos, por quê? Para eu marcar com calma, porque quando a gente está muito desesperado, aquelas bolinhas acabam se confundindo, a gente acaba marcando errado. Gente, toda questão é importante, a gente não pode simplesmente, nossa, perdi uma questão porque eu marquei errado no caderno de resposta definitiva. A gente não pode cometer esse erro. E quando a gente faz muitos simulados, a gente treina tempo de prova, a gente treina o nosso estresse, a gente treina a nossa ansiedade. Quando a gente chega no dia da prova, a nossa mente, ela fala: opa, é mais um simulado. Então, pratiquem simulados. Mesmo percentual para aprovação, mesmas disciplinas cobradas e o padrão
FGV de questões. Qual que é o padrão FGV de questões, professora? Item principal: interdisciplinariedade, ou seja, as questões elas são cobradas de forma interdisciplinar, elas são coligadas. A FGV, quando vai cobrar direito constitucional, ela não cobra simplesmente direito constitucional, ela cobra direito constitucional com atualidade, coloca direito civil, direito processual civil, direito penal, direito processual penal, direito administrativo. Ela mistura as matérias e traz casos práticos, ou seja, a FGV acabou com aquela decoreba vazia. Isso quer dizer que você não precisa ler a letra de lei? Isso quer dizer que você não precisa saber a letra da lei? Não, você precisa saber, mas você precisa saber aplicar essa letra da lei no caso em concreto. Não, não tem margem mais para o aluno simplesmente ler a letra da lei. Nossa, porque tem gente que é uma sumidade para guardar a letra da lei, decora que é só o decoreba não vai te ajudar. Só o decoreba não vai te levar até a aprovação. Você precisa saber a letra da lei, você precisa saber aplicar nos casos práticos que a FGV te traz. Por quê? Porque ela já te coloca na figura da magistrada, na figura do magistrado. E como que você vai decidir naquele caso concreto? Muita jurisprudência, muita novidade legislativa. Principais diferenças e novidades entre o Enem 2025.1, que foi de 18 de maio, e esse novo Enem, que vai ser aplicado dia 26 de outubro. Possível maior enfoque em jurisprudência recente. Se você é aluno meu, seja da plataforma IRD, seja aqui no YouTube, você já sabe, jurisprudência te coloca no jogo. Se você simplesmente deixar de estudar jurisprudência, você está jogando a sua habilitação no lixo. Porque a FGV traz jurisprudências recentes, ela gosta de jurisprudências. Até porque jurisprudência é o quê? Nada mais é do que as decisões reiteradas do STJ, do STF, no qual o juiz vai aplicar no seu dia a dia. E como que você deve estudar jurisprudência? De maneira sempre otimizada. É isso que a gente tem lá na plataforma IRD, inclusive aula explicando de forma objetiva como estudar e revisar essas jurisprudências. Uma coisa certa é, jurisprudência cai, e cai, e cai. Ou seja, professora, se eu precisasse dar um foco, só um foco em jurisprudência, porque a FGV ama trazer jurisprudência nas suas provas. Novas súmulas, você também tem que estudar e revisar súmulas, bem como analisar as provas anteriores. Se você não fez ainda nenhum ENAM, imprima a prova, faça como simulado, faça como teste, para saber como que você está no todo, bem como você está em cada matéria. Quanto tempo que você tem para estudar? Gente, vocês têm aproximadamente 3 meses e meio, cento e poucos dias. Alguns podem falar assim, ah, é pouco tempo, nem vou começar a estudar. E outros podem olhar pelo lado bom e falar, meu Deus, eu tenho quase 100 dias, mais de 100 dias um pouco para me preparar. Só que agora é guerra, agora é um estudo de reta final, é um estudo que você vai colocar no seu cronograma praticamente todos os dias. Por quê? Quanto mais você estudar, mais perto da habilitação você vai estar. Então, o estudo de reta final é diferente do estudo de formação de base. Aqui você vai analisar as matérias que mais caem, você vai dar foco para essas matérias e para essas jurisprudências recentes, para que você consiga a nota da habilitação. Mas não adianta fazer um cronograma, pegar o cronograma do João, da Maria e colocar para você. Você tem que analisar quanto tempo de estudo você tem por dia. Tenho 2 horas, tenho 3 horas, tenho 4 horas. Geralmente, o aluno tem 4 horas de estudo. Ele consegue destinar 4 horas de estudo. O aluno que trabalha concilia com o estudo. 4 horas é a média dos aprovados. Você estuda 4 horas durante a semana, no final de semana, se você consegue colocar 6, você coloca. Ou você coloca simulado para fazer
e dar o feedback. Dentro desse cronograma, você aplica revisões semanais de forma ativa e simulados quinzenais, porque é isso que vai te dar maturidade, profundidade de conhecimento para que você consiga a sua tão sonhada habilitação. Ponto importante: tem aluno que ele adora comprar. Ele adora adquirir. Nossa, toda hora que aparece um material novo na timeline dele, ele vai lá e fala: "Ah, vou comprar porque esse material aqui é diferente do outro". Você não precisa ter vários materiais, você precisa ter um material de forma objetiva, agora, focado no ENAM, para que você consiga ler de forma ativa, revisar de forma ativa, aplicar questões e simulados. Porque o segredo não está na quantidade, e sim na qualidade. Lembra, gente, agora esse estudo de reta final é um estudo direcionado, é um estudo objetivo. Eu tenho que ser estratégico para que eu consiga a habilitação. Outro ponto importante: ninguém é habilitado sabendo tudo. Ninguém. Nem na fase objetiva, nem nas demais fases. A gente tem que ser estratégico para a gente conseguir essa nossa aprovação. Colocar foco e energia nas matérias que mais caem, nas matérias que mais repetem, para que a gente consiga essa aprovação. Como que eu uso o estudo ativo? Através de mapas mentais, através de flashcards. O que é flashcards? Nada mais é do que perguntas e respostas feitas para você. Então, você analisa a pergunta ali, responde, vira, é como se fosse um cartão. Aí tem de forma digital. Dentro da plataforma IRD, a gente tem esses flashcards sobre a matéria. Questões, simulados e simplesmente também tentar lembrar aquilo que estudou sem olhar o seu material. Então, vamos supor, você estudou hoje inquérito policial. Da próxima vez que você for estudar processo penal, a próxima matéria é ação penal. Antes de estudar ação penal, tenta lembrar os pontos importantes de inquérito policial, sem olhar o caderno. Isso faz com que você resgate a informação sem viciar o seu estudo, sem olhar. Então você vai forçar, como se seu cérebro estivesse lá na academia fazendo força. Que é inquérito policial? Quais são os requisitos do inquérito policial? Quem pode presidir um inquérito policial? O delegado de polícia pode arquivar o inquérito policial? Todas essas informações importantes. Erro comum dos candidatos: estudar como se fosse OAB. O ENAM, ele exige um conhecimento mais profundo. O ENAM, ele traz casos práticos, essa interdisciplinariedade, no qual ele dificulta a prova. Então, esqueça o aspecto decoreba aqui, simplesmente acabou. Você tem que fazer com que o seu cérebro pense. Vou dar um exemplo: além de você, vou lembrar os requisitos do inquérito policial, mas tenta trazer em casos práticos. Se o delegado fizer isso, o inquérito policial é válido? Se o delegado não fizer, continua sendo válido? Sobre isso. Professora, eu acho que eu não tenho tempo suficiente para ser aprovado no ENAM. Nossa, a gente tem do dia 7 ao dia 24 de outubro, porque sexta-feira, sabe, geralmente a pessoa ou vai fazer a prova, quem é do interior, eu era do time do interior, então eu tinha que pegar o busão e ir até a capital para fazer a prova. Ou a pessoa já é da capital e às vezes ela vai só dar uma lida, uma revisada, cada aluno é diferente. Tem gente que precisa estudar até o último minuto, tem gente que não, precisa tirar um dia de folga e tá tudo bem. Não é isso que vai fazer a pessoa ser aprovada ou não, mas todo o contexto até a sua aprovação. Você tem tempo, sim. Você tem mais de 100 dias para se preparar para o ENAM. É claro, você tem que se preparar de forma consistente. De hoje até o dia 24 de outubro, estudar praticamente todos os dias. Lembrando, no mundo ideal, você vai estudar todos os dias. No mundo real, vai ter um dia ou outro que você vai acabar furando, porque a audiência atrasou, porque às vezes o filho ficou doente e tá tudo bem. A gente tem que entender que você vai fazer o seu máximo. O seu máximo tem dia que é 100%, tem dia que é 80%, tem dia que é 50%, tem dia que é 10%. O importante é ser consistente. Dentro do seu cronograma realístico, o que importa é a qualidade de estudo. Então, quanto mais qualitativo for o seu estudo,
melhor para você ser habilitado. "Ah, professora, o Enem é muito difícil, eu não sei se eu começo ou se eu espero". Gente, o seu eu daqui 5 anos vai ficar agradecido de você ter começado hoje. Por quê? Daqui 3, 5 anos você já vai estar exercendo o cargo que você sempre sonhou, que é a magistratura. Você já vai estar com a sua toga lá na sua comarca, proferindo suas decisões, seus despachos. Difícil é ficar aonde você não quer. Difícil é ficar exercendo, seja a advocacia na área privada, seja às vezes um concurso meio, mas você não quer ficar estagnado aí. Você quer pular, você quer subir níveis mais altos na sua carreira profissional. Então, difícil é ficar vendo todo mundo sendo aprovado e você não correndo atrás dos seus sonhos. E aqui eu chamo a sua atenção, porque às vezes as pessoas perguntam assim, professor, o que que fazia você não desanimar? O que fazia eu não desanimar, eu não queria aquela vida que eu estava vivendo. Eu não tinha estabilidade, eu não tinha uma consistência remuneratória, porque eu trabalhava no escritório de advocacia, e a realidade da advocacia, quando a gente começa, a remuneração é muito baixa, infelizmente ela é baixa. Seja trabalhando no escritório, seja trabalhando de forma autônoma, sozinha. Demora anos para um advogado se vincular na carreira, para ele crescer e ter um percentual remuneratório. Eu via na magistratura que eu pensava assim, às vezes as pessoas perguntam: "Qual que é a média da aprovação?". Entre 3 e 5 anos. Tem gente que é aprovado com menos, tem gente que é aprovado com mais, por vários fatores. Isso é um tema para um outro vídeo. Então eu via na magistratura e falava: "Meu Deus, eu vou mudar de vida. E eu vou mudar de vida mais rápido do que com a magistratura". Então difícil é você ficar parado, difícil é você não correr atrás do seu sonho. Pensa, daqui 5 anos, onde você quer estar? Você já está exercendo a magistratura. E se você começar hoje, você vai estar exercendo, talvez antes dos 5 anos. "Ai, eu não tenho dinheiro para investir em R$ 120 para fazer a inscrição, mais um curso para me preparar". No seu primeiro subsídio, todo o dinheiro praticamente que você gasta com os cursos e com a inscrição é empatado para muito mais. Então, não tem essa mentalidade de não foca no curto espaço de tempo, foca no longo espaço de tempo. O que a aprovação vai trazer para você? O que a aprovação vai mudar na sua vida? Porque se perguntar para todo concurseiro, para todo aprovado: "Ah, por que que você desejou fazer concurso público?". Um dos primeiros pontos, estabilidade. A gente vive num país que concurso público e concurso público de alto nível, que é o concurso da magistratura, ter estabilidade nos dá uma tranquilidade. E eu falo por isso, porque quando a gente estava na pandemia, eu estava tranquila, eu estava fazendo teletrabalho, eu estava em casa o meu subsídio estava caindo. Eu lembro que eu pensava na galera da área privada, falava: "Gente, a pessoa precisa trabalhar, né, a área privada a pessoa precisa trabalhar para ganhar". Na no Na unidade pública não, o dinheiro estava caindo ali todo mês. Então isso dava tranquilidade, então estabilidade, se é isso que você deseja, que é 99% dos concurseiros desejam, um dos pontos é estabilidade. Professor, e se eu fizer o ENAM e não passar? Eu lembro quando eu prestava concurso público, uma das primeiras frases que alguns dos professores falaram era: "Concurso não se faz para passar, concurso se faz até passar". É aprovada aquela pessoa que é incansável, aquela pessoa que aprende com seus erros e aplica já na próxima prova. Se você for habilitado, você tem 4 anos para você ser habilitado nas demais fases do concurso da magistratura, que é tempo suficiente para que você consiga essa habilitação. Agora, se você não for aprovado nesse ENAM, você já vai ter tido uma base de preparação e vai estar muito mais maduro para o próximo ENAM. Então, eu sempre falo: o não você já tem, comece.
preste. Se você mora nas capitais, ou seja, você não vai gastar nem com transporte, nem com hotel, você só vai gastar com o dinheiro da inscrição e do dia para ir na prova. Vá, preste, ainda que você ache que não está preparado, ainda que você tenha começado a estudar há pouco tempo. Porque quando você chega lá, você tem contato com pessoas que estão se preparando mais tempo que você. Você tem aquele treino de estresse, ansiedade real, que por mais que a gente treine simulados, simulado é simulado, prova é prova, você já começa a trazer maturidade de estudo e prova para o seu dia a dia. Então, apenas vá prestar o Exame Nacional da Magistratura. Todos, sem exceção. E eu vou dar um exemplo meu, tá, gente? Quando eu comecei a estudar para concurso público, eu comecei a prestar provas perto da minha cidade, no qual eu não tinha que gastar muito o financeiro, porque eu sabia que eu não ia ser aprovada ainda, que eu não tinha essa maturidade de prova, mas eu ia prestar. Eu morava numa cidade no sul de Minas, ela chama São Lourenço. Essa cidade, ela é mais perto de Rio e São Paulo, as capitais, do que Belo Horizonte. Então, sempre que tinha prova, aí eu prestava MP, Defensoria, Magistratura. Nas capitais, eu ia lá prestar. Porque eu gastava só o valor do ônibus, valor da inscrição. Geralmente eu tinha amigos que moravam nessas capitais que me dava abril, então eu já tinha que gastar menos. Para conversar com pessoas que estavam na minha frente, para entender como funciona a régua do concurso público, me expor à reprovação. Porque quando a gente começa a se expor à reprovação, a gente entende que a reprovação faz parte da preparação. Só não reprova quem nunca foi prestar prova. Pode ter o vizinho, da amiga, da tia que passou no primeiro concurso que fez, mas não foi no concurso da magistratura, não foi no concurso público da carreira jurídica de alto nível, que são os concursos que têm mais de uma fase. Até acredito que a pessoa possa ter passado num concurso que tem só a fase objetiva. Agora, nesses concursos de alto nível, não. A pessoa não passou de primeira. Eu não conheço ninguém. E olha que eu estou juíza, eu já sou juíza há 8 anos, agora esse mês completo. E eu converso com vários aprovados. Todo mundo já reprovou muitas vezes. O que faz eles continuarem é o sonho de ter estabilidade, de ser o cargo que tanto sonhou, dar uma vida melhor para a família, poder tirar férias tranquilo, saber que o emprego está lá, que o cargo está lá esperando por eles. Lembra, gente, o Enem é o seu passaporte para a magistratura. Você precisa estar habilitado no Enem para que você consiga a sua aprovação nas demais fases. Inclusive, a plataforma IRD, a gente teve uma aprovada agora no Enem 2025.1, que foi o nosso primeiro reta final para os alunos. Ela foi fazer a prova, ela estudou de forma realista, conforme o cronograma que a plataforma montou para ela. Ela saiu da prova tensa, e eu falo mais, quando a gente sai da prova tensa é que a gente foi aprovado, porque eu nunca saí de uma prova que eu fui aprovado achando que eu tinha sido aprovada. Toda vez que eu saí da prova achando, a prova foi mais fácil, tal, levei. Por quê? Porque quando a gente sabe que a prova, que a gente se dedicou, que a gente fez a prova, a gente consegue a aprovação. E ela foi habilitada com esse cronograma de reta final para o ENAM 2025.1. E se você quer se tornar aluno desse reta final, porque ainda dá tempo, vou deixar o link aqui, lembrando que esse é o reta final do ENAM 2025.2, porque a gente tem o extensivo também, que o extensivo é aquele caso que o aluno quer formar a base. Então, esse é um curso e o reta final do ENAM 2025.2 é outro. Esse é só com foco no ENAM. Tem material objetivo, tem questões, tem flashcards, tem simulados, tem o cronograma personalizado conforme quantas horas você tem por dia. E dentro desse cronograma tem o cronograma de revisão. Como que é aplicada essa revisão? Através de questões e flashcards, sempre de forma ativa. Bons estudos, até o nosso próximo vídeo. Informação importante: as inscrições para o ENAM começam agora, dia 10 de julho, e vai até dia 10 de outubro.
Salvo engano é isso, mas começa dia 10 de julho, então faça sua inscrição o mais rápido possível e comece a sua preparação o mais rápido possível. Lembre-se, sem pausa, sem pressa. Tenha pressa em iniciar a sua preparação e tenha paciência com o resultado, porque ele vai acontecer. Até o nosso próximo vídeo.